aqui, usa-me, fala aos nossos corações. Sou o que sou pela tua graça, a minha suficiência vem de ti. Amém e amém. Graças a Deus. Aqui na página 52, o apóstolo Miguel Ângelo começa dizendo: toda pessoa tem fé em alguma coisa. Ela pode ter fé numa imagem, numa estátua, num santo, nas pirâmides, na astrologia. Ele vai discorrendo aqui, depois ele, no finalzinho, ele diz: essa é uma fé natural, uma fé que todas as pessoas têm em maior ou menor quantidade e que não provém de Deus. A fé que salva é a que está firmada em Jesus Cristo. É o dom da fé que Deus nos dá para ouvirmos a palavra. Aí ele cita Efésios 2,8 aqui: pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Depois ele cita Romanos 10,17, assim a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. E nesse paralelo desses dois versículos eu sempre mostro o seguinte: a fé é dom, pela graça sois salvos mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. É aquele princípio ativo lá na criação, que todos nós recebemos. É como se tivéssemos aqui 2/3 que estão sobre a terra para receber o recipiente da palavra, para receber a palavra que alimenta e que gera essa postura de fé e de confiança em Deus. Romanos 10,17 diz: assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Ou seja, tem que ser uma pregação vinculada o que é a palavra de Cristo, é a verdade de Cristo, a verdade do Evangelho, a verdade, o contexto. É isso que nós vamos ver agora, já, com muitas ilustrações que eu trago hoje para vocês. Claro, eu não chamo você aqui para ler o livro. O livro é a nossa base para tema, e você deve ter em casa e fazer as suas releituras. Como alguns irmãos aqui, inclusive, têm me mandado seus testemunhos. Parabéns, né? E habitue, se você quiser. Nós temos um grupo do WhatsApp de escola de capacitação. Quando você puder, colocar lá suas resenhas. Faça uma resenha do que você ouviu de Deus na terça-feira para você testemunhar para os outros. Vai ser muito bom. Habitue-se a fazer isso, a dar o testemunho do que Deus está fazendo sobre a sua vida também, aqui nas terças-feiras. Depois, o apóstolo traz aqui, olha, a fé salvadora não é de todos, no final da página 52, e ele traz na página 53, 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 2, diz: para que sejamos livres dos homens de 1/3, perversos e maus, aqueles que são capazes de odiar. Você vê coisas aí, às vezes, não é verdade, irmão, que você fala: meu Deus, olha que eu aos 14 anos de idade, eu era cobrador de ônibus, irmão. Se você vê minha carteira de trabalho, você tem até peninha. Imagina, eu fui lançado naquele meio que era muito complexo, muito complicado. Uma criança, né? Fui lançado naquele meio, e vou te falar, eu vi muitas coisas. Depois, imagine, né? Fui para servir na brigada paraquedista. É a última bolacha do pacote. O paraquedista, se tem alguém que se acha, é o paraquedista, né? Até hoje eu tento cuidar disso, porque senão a gente se acha mesmo. E você é ensinado a se achar mesmo, a superar, você vive a superação. Me lembro, eu tinha um comandante, Tenente Queiroz, que ele chamava, a gente saía para correr. Quando eu vi uma outra tropa de quartéis vizinhos que não eram paraquedistas, irmão, eu já começava a querer chorar ali, porque ele passava para frente da tropa e a gente tinha que passar a outro grupamento. Hoje em dia, com a discriminação, está proibido, mas a gente cantava, né? Não sei o quê, não vou repetir aqui, vão dizer que eu estou discriminando. E eu fui gerado nisso tudo, depois para a rede ferroviária. A rede ferroviária, fui selecionado. Foram na brigada paraquedista e selecionaram 70. E eu estava entre os 70 melhores. Depois dos 70 melhores, tivemos lá um teste de tiro, tá? Segundo lugar de tiro. E aí você, né, vai, imagine. E eu fui para a equipe de atletismo, depois me chamavam para tudo que era mais complicado, combater rouba-fio, fazer repressão, trabalhava sem farda. E eu via muita gente fazendo o que queria. Algumas coisas eu dizia: isso eu não faço.
E sabe por que eu não fazia? Cresci no lar evangélico. Eu não conhecia a graça de Deus. Eu não conhecia o ápice. Mas eu já tinha um conhecimento de Deus. Então já tinha aquele controle de saber que eu não fazia parte daquela equipe de homens perversos e maus. E Efésios 1:3 diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. É quando você conhece a graça, você vai então avançando numa questão agora de segurança em Deus. Por isso que eu digo, eu não tenho soberba, eu tenho segurança. E Hebreus 11:6 diz: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. O justo viverá por fé. Entre 1517 a 1525, quando Martinho Lutero, que era um monge agostiniano, conheceu esse versículo, houve essa revolução no seio da igreja romana. E hoje nós vivemos a última reforma protestante. E eu vou dizer para você, o Ministério Cristo Vive está vivendo a reforma da reforma. Que é a reforma no seio da igreja protestante, irmãos. É ensinar essas questões. É ensinar o povo a ter qualidade de vida espiritual, a entender que é salvo mesmo, que é por fé, que essa parte Deus já cumpriu e que agora nós temos direito a viver uma qualidade de vida espiritual nessa terra. Então, Salmo 89:33 diz assim: jamais retirarei deles a minha bondade, nem desmentirei a minha fidelidade. O salmista estava falando aqui, se você for a partir do versículo 29, não está aí, não tem precisa colocar, está na minha mente, no meu coração, eu vou aqui para frente para você não pensar que eu estou lendo. Então ele diz assim: jamais retirarei dele a minha bondade, nem desmentirei a minha fidelidade. Ele está falando do 29, a partir do 29, ele está falando ao povo, já naquele tempo. Mas ele já estava dizendo que por Davi, por isso que Jesus é o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Davi é filho de Jessé, e por aí vai, se você for vendo a árvore genealógica. Daquele trono sairia o leão da tribo de Judá. E ele estava dizendo que isso seria revelado, o que é revelado hoje, o que foi revelado ao apóstolo Paulo no terceiro céu, que nós teríamos essa segurança. E aí ele fala: ó, eu punirei os seus filhos. Ele diz: se os seus filhos não andarem nos meus caminhos, negarem os meus preceitos, praticarem iniquidade, ele diz: eu punirei com vara as suas transgressões, e com açoite as suas iniquidades. E aí ele complementa no 33. Ele começa no 29 falando isso, e depois diz assim: mas jamais. Diga jamais, né? Jamais. Jamais. Diria o bom... como é que é aquele da sanfona, do 51? Zeca Pagodinho, né? Diria Zeca Pagodinho, jamais. O cara gosta de mé, fala jamais, não fala jamais. Ele diria: jamais, jamais retirarei dele a minha bondade, nem desmentirei a minha fidelidade. Ou seja, essa salvação seria garantida, e a bondade de Deus. E aí o Zeca Pagodinho canta: deixa a vida me levar, vida leva eu. Atlas, me chama para o churrasco lá, que o pagode é certo. Só que é na minha versão. Deixa a Bíblia me levar, Bíblia leva eu. Deixa a Bíblia me levar, Bíblia leva eu. Deixa a Bíblia me levar, Bíblia leva eu. Vou vivendo e aprendendo tudo o que Deus me deu. E meu irmão, aí ó, não tem volta. Se com a salvação já está garantido, com a graça te mostra muito mais ainda, porque a fé é salvadora. O problema, diga comigo, todo excesso é reprovável. Todo excesso é reprovável. O problema é que quem é carnal, quando vê essas coisas, ele escorrega. Diz a minha mana, Bispaninha, nossa bispa nacional, que eu chamo de Bispaninha carinhosamente, ela diz: desliza na batatinha. Todo excesso é reprovável, irmãos. Os da lei, os que não entendem isso, eles querem fazer tudo o que Deus já fez. E os da graça, muitas vezes quando entendem, ou acham que entendem isso, se entendessem mesmo, a maioria estava aqui, tem muita gente que podia estar aqui agora e não está, mas deixe isso com Deus. Sabe, os da graça, quando entendem, tudo bem, mas quando acham que entendem, eles não querem fazer nada, porque acham
que Deus já fez tudo. Pois eu vou dizer para você, tudo o que você pode fazer, Deus não fará. Aliás, Deus não fez. Bispo, você fala cada coisa. Desculpe, você está na escola de capacitação e crescimento espiritual, irmão. Não fica pedindo para Deus, Deus faz isso, Deus faz aquilo. Deus fala, poxa vida, já fiz tudo e você quer que eu... Já criei o mundo e vocês não conseguiam pela lei se chegar a mim, mandei meu filho, me fiz carne. Era eu ali em carne. Leia o livro. Jesus no dia de sua carne era o véu do apóstolo Miguel. Você vai entender isso. Mas era eu ali em carne, cumprindo tudo que vocês não podiam, para vocês poderem me enxergar. E nem hoje na graça vocês me enxergam. E aí, nós temos que entender o plano de Deus. Porque o que Deus não fez, nós temos que fazer. E nós estamos neste mundo para fazer. Jesus disse, vocês vão fazer obras maiores que as minhas. Eu dou autoridade para vocês. Então, temos que entender o plano de Deus. Diga, o plano perfeito de Deus. Ele tem 5 etapas e 5 manifestações. Está ali, ó. Conheceu, predestinou, chamou, justificou, glorificou. Na palma da sua mão. 5 pedrinhas lisas, nome de Jesus, 5 ministérios, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. E ali tem, então, as 5 manifestações dessas 5 etapas, as 5 manifestações que nos trazem isso. Dom da fé, predestinação, salvação eterna, soberania de Deus, Cristo ressuscitado. Então, são as 5 manifestações que o povo de Deus não entende. O versículo de Josué 1,7, vamos fazer uma remissão aí no livro, diz, tão somente, ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesse de falar deste livro da lei, antes, medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito, então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Josué, que com Calebe, neles havia outro espírito, eles que entraram na terra prometida, e ele, Josué, comandou, porque Josué seguiu isso aí, literalmente. Josué foi o comandante que substituiu Moisés, porque Moisés simbolizava a lei. Josué, que era Joshua, que era, a tipologia de Cristo, ele simbolizava a graça. Moisés não entrou porque Moisés era lei, Josué era graça, e Josué, simbolizando a graça, tinha acesso à terra prometida, Canaã, que simbolizava a revelação da graça de Deus, que simbolizava o repouso que nós temos direito a viver hoje. Eu não coloquei aí, mas se você for lá em Hebreus capítulo 4, do versículo 6 ao versículo 9, você vai ver o Senhor falando sobre isso. Isso continua assim. Essa é a fé salvadora. Ela está nessas 5 máximas. Dom da fé, predestinação, salvação eterna, soberania de Deus e Cristo ressuscitado. Só quem atinge esse background da fé salvadora, do sotéria, a salvação, que Paulo fala lá em 1 Timóteo 4, 15 e 16. Não precisa colocar no telão, isso está na minha mente, no meu coração. 1 Timóteo 4, 15 e 16. Quando Paulo diz, olha, medita essas coisas, nela ser diligente, tem cuidado de fazer. Depois ele diz assim, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, continua nesses deveres, porque fazendo assim salvarás tanto a ti mesmo, como aos teus ouvintes. Salvar das intempéries deste mundo, salvar de viver nesse mundo perdido, salvar de entender que você sabe de onde veio, para onde você vai, que está nesse mundo numa aventura, e que pode viver uma boa aventura. Pode ser um bem-aventurado, sim, fazendo o que você tem que fazer, para que aquilo que Jesus já fez se manifeste na sua vida. E o mundo creia que Deus existe. Porque está difícil, irmão. Para quem não acredita em Deus, está cada dia mais difícil acreditar em Deus com essa qualidade de evangelhos, desculpe, que nós temos por aí que não sabe nada de cristianismo, nem de reino de Deus. Tem gente que vai para a igreja e vai para casa e se mata. Tem pastor que faz culto, vai para casa e morre assassinado pela própria esposa. E a pessoa vai acreditar em Deus de que forma? Desculpe, ainda bem que você está na escola de capacitação e crescimento espiritual, porque estou aqui por sua causa. Porque, de alguma forma, Deus te trouxe aqui. Seja presencialmente, seja pela internet. Está aí, ó.
Dom da fé, predestinação, cinco manifestações. Sabe, você entende o dom da fé como dom, como aquele princípio ativo, você entende a predestinação. Tem gente que pensa que a predestinação tem a ver com o céu. Predestinação não tem a ver com o céu. Predestinação tem a ver com a terra. Predestinação é o destino que Deus te deu para viver aqui na terra como salvo. E no arrebatamento ir para o céu. Por isso que a gente não perde tanto tempo aqui explicando escatologia. Se você entender isso, você já começa a trazer o céu para a terra. Salvação eterna. 155 vezes a Bíblia fala em salvação eterna. E tem crente que não acredita em salvação eterna. O maior medo que o cara tem é de perder a salvação. Soberania de Deus. Soberania de Deus, você não discute nada. Você... porque eu não sou marionete de Deus. Desculpa, irmão, estou feliz em ser marionete de Deus. O problema é que o marionete de Deus, eu quero ser marionete de Deus. Eu aprendi com isso. Na vida militar, então, a melhor coisa que tem é isso, você ter alguém acima. Quando me colocavam para ser o comandante da patrulha, eu morria de medo. Porque aí você é responsável por tudo aquilo que os outros fizerem. A gente ia para o mato para fazer patrulha. E geralmente, você vai ser o comandante. Você, né, que se despontava um pouquinho mais, eu falava, ai meu Deus, estou comandando aqui. Era um sufoco. Então, eu tendo alguém que me comande para eu obedecer, é a melhor coisa. A única coisa que eu tenho que fazer é obedecer. Agora, a pior coisa, porque você é filho de Deus. A salvação está materializada já, você já viu. E você fica fazendo força contrária. Já viu um marionete quando a linha prende? E aí a mãozinha está levantando, mas aqui prendeu. Por quê? Porque eles, marionete, não está afinado. Seja um marionete alinhado. O que vai te alinhar à vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita, lá em Romanos 12, é você conhecer. De onde vem essa linha? Opa, essa linha aqui é para cá. Opa, eu estou indo à igreja para isso. Eu estou fazendo isso. Cuidado, que senão às vezes você vem até a igreja e nem agrada a Deus. Agrada a todo mundo. Por isso que eu te pergunto, você veio aqui por causa de mim hoje? Não entendeu ainda. Você não veio aqui por causa de mim. Você veio aqui por minha causa. Mas já passou muito aqui gente, pessoas que vinham aqui por causa de mim. E às vezes eu identifico logo quem vem por causa de mim, às vezes eu começo a ficar triste, oro, o Senhor fala, calma, eu tenho tempo para todas as coisas. Agora, quando eu vejo alguém que vem aqui por minha causa, irmãos, eu me sinto muito honrado, porque a minha causa é o reino. Então, entende a soberania de Deus. E o Cristo ressuscitado, irmão, Paulo quando fala a Timóteo, ele diz, lembra-te do Cristo ressuscitado, segundo o meu evangelho. Paulo fala aos coríntios, a ninguém conhecemos deste modo, na carne. E se antes, até se a Cristo conhecermos deste modo, já não conhecemos mais. Então, é o Cristo ressuscitado. É saber o que Cristo consumou na cruz do Calvário, quando ele disse do verbete grego, tetelestai, está consumado, preço pago, não tem mais nada a fazer com relação a essa santificação, a essa visão de Deus. Agora nós temos que saber o que nós temos que fazer. Nós temos que fazer o que Josué fez, o que os grandes heróis da fé fizeram, obedeceram. Bispo, mas agora não é mais lei, agora não são mais os 10 mandamentos. Mas quem vive a graça de Deus, quem experimenta a vontade de Deus e sabe como funciona o marionete, irmão, tu acha que vai matar, que vai desejar a mulher do próximo, que a graça de Deus é maior que os 10 mandamentos. A sensibilidade, a voz de Deus na minha vida é maior. Porque nós vamos ver sobre a fé carnal e a fé espiritual. O que precisa saber, porque você viu quando o apóstolo começa aqui no livro, ele começa falando que todos têm fé. Esse aqui é o detalhe. Todos têm fé. Só que tem a fé carnal e a fé espiritual. E é isso que nós vamos entender. Os espirituais vão ouvir a voz do Espírito. Tá? E tem aquela rotatória. Fé carnal ou natural? Nós precisamos entender isso. O que é uma fé carnal ou natural? A fé carnal ou natural, ela é inata. Ela é ligada aos 5 sentidos. Ela depende de fatos concretos. Por isso que eu usei as 2 mãos para te mostrar, não é? Para que você nunca mais esqueça, porque aqui estão os 5 sentidos. Vamos então no próximo quadro.
Eu mostrei aí, estou mostrando aí para você, por exemplo, um lavrador, né? Vendo ali a sua colheita. O outro está ali, pegando no tecido, tá vendo? São 5 quadros, são 5 sentidos. O outro está pegando, ele quer comprar uma blusa, mas ele está pegando para ver se o tecido é bom. Porque a gente olha só e muitas vezes precisa também tocar. Aquele lá está olhando, ele está vendo a plantação dele, olha aquilo ali, está parecendo aquela plantação que tem lá, soja, né? Lá em Capanema, quando a gente foi, tem muito, lindo. Ele está vendo a plantação dele. A outra está degustando, ela é uma degustadora, ela está degustando para ver a qualidade da comida que o restaurante está servindo. A outra está cheirando ali umas rosas, você está vendo? E o outro está aguçando os seus ouvidos ali, para ouvir. Parece um roqueiro, né? Quando está alto, às vezes o som, o camarada quer ouvir aquele instrumento, ele bota a mão assim e ele consegue ouvir. Você diz, mas o camarada está ouvindo baixo, né? Nessa barulheira toda, o camarada consegue, porque ele tem um ouvido aguçado para ouvir. Ele está usando o máximo. Você coloca a mão aqui, faz uma concha, você usa o máximo da sua audição, você fecha os olhos, sabe? Você levanta. Então, é uma postura de observar. Então, você vê ali, né, a visão, o tato, o paladar, o olfato e a audição, os 5 sentidos. E quanto mais você buscar melhorar esses 5 sentidos, mais ou melhor você vai ser em alguma coisa, acredite. Vamos ao próximo quadro que você vai entender isso melhor. Por exemplo, aqui tem uma pessoa esperando um ônibus, está vendo? No meu tempo, que eu trabalhava de cobrador de ônibus, 1900 e vovó garoto, tinha menos ônibus. Vou te falar, tinha menos ônibus. Mas o ônibus, você sabia que 9 horas da manhã passava o ônibus. E passava mesmo. E era naquele ponto. Era mais fácil, até, digamos. Mas também se tu perdesse aquele ônibus, ou se aquele ônibus quebrasse, era 1 hora a mais, não era assim com a gente? Lotação, né? Então, essa aqui é uma fé pelo hábito, né? pelo costume, pela sua prática. Você vai sincronizando e tal, e você tem o quê? Você acredita naquilo. É a fé. Muitas vezes, onde não passa, você fica frustrado, mas é uma fé natural. O próximo quadro. Isso aí, olha, isso aqui é lindo, esse exemplo. Você está vendo ali? Parece aquele Cirque du Soleil, né? Deve ser, né? Então, fatos concretos agora. Então, você está vendo ali aquele pessoal fazendo aquilo, o outro lá fazendo. Sabe que eu já dei aquele salto ali? Vocês não vão acreditar, né? Que eu já fiz aquilo. Hein? Hoje, se eu fizer, é capaz de morrer mesmo, né? Salto mortal. Eu não quero ir agora não, Senhor. Quer dizer, quero ir na sua hora. Agora, porque eu vou pular aqui, eu não vou. Fatos concretos. Depende de treinamento. Eles aguçaram os 5 sentidos nessas áreas. Próximo. Viu a bola entrando? Pois é. Eu vejo, às vezes, a pessoa que faz um gol, aí ajoelha, eu diz, poxa lá, tá vendo? Por isso que ele fez o gol. Irmão, esse outro também é crente. Sabe que aquele ali fez o gol porque orou mais? Cuidado para você não tirar o mérito de quem treinou a beça, rapaz. Treinou muito e tal, para dizer que foi Deus. Você está achando que Deus vai fazer tudo. Porque tirou 10 na prova, foi Deus. Irmão, o cara estudou. Deus deu saúde, Deus deu sabedoria, mas ele que não estudasse. Então, tem a nossa parte. Então, esses fatos concretos é um tipo de fé, de você acreditar na teu potencial, nos 5 sentidos, desenvolver. São talentos que Deus realmente deu a cada um para formar a nossa personalidade. Senão você vai dizer que o cara fez o gol porque Deus abençoou o teu time. Então Deus abençoou o Fluminense, que a gente é mais calminho, não é verdade? Quem é tricolor aqui? Levanta a mão para eu saber. Geralmente os tricolores vêm terça-feira lá. Ângela, a irmã Matilde. Flamenguista eu não vou perguntar não. Vai para lá. Estava doido que eu perguntasse para ter. Né? Não vou perguntar nada. Nem vascaíno, que eu sei que tem muito por causa do apóstolo também. Mas olha, fatos concretos. Então, fé carnal, João capítulo 20, versículo 27, disse a Tomé, põe aqui o dedo e vê as minhas mãos, chega também a mão e põe no meu lado, está vendo? Era a fé, os discípulos que viam Cristo nos dias da sua carne, que caminhavam com Cristo, dependiam desse contato humano. E ele diz, não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu o Senhor meu, disse Jesus, por que me viste crente? Bem-aventurados que não viram e creram. Então, ele estava falando daqueles anteriores, dos que anunciaram, aqueles que creram que ele viria, creram no Messias.
Sabe que Isaías, 750 anos antes de Cristo, já profetizava o Messias. Então, essas pessoas que creram, os heróis da fé. E hoje Paulo diz, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 18, não atentando nós nas coisas que se veem. As coisas que se veem. Depois ele diz, mas nas espirituais, as espirituais são eternas, conferindo coisas espirituais, todo esse contexto. Mas só peguei esse pedacinho para você entender que nós, então, não nos limitamos mais aos 5 sentidos, porque nós temos um mover de conhecimento da graça de Deus que nos leva a essa posição, a esse reconhecimento da obra consumada por Jesus. E aí é a fé espiritual. A fé no espiritual ou o sobrenatural. Entenda, o sobrenatural para a nossa carne é perfeitamente natural para o nosso espírito. Porque o que é sobrenatural para nós é perfeitamente natural para Deus. Deus é Deus do impossível. Não é isso que diz a palavra? Só que as pessoas querem que Deus faça o possível. Pois eu vou dizer, se você não entender na Bíblia tudo que você tem que fazer no campo do possível, não acontece nada do impossível. E aí, Hebreus 11, versículo 1 diz, fé é a certeza de coisas que se esperam e convicção de fatos que se não veem. Coisas que se esperam, o que você espera? Você espera a bênção do Senhor, você espera as promessas do Senhor. E os fatos que se não veem? São os fatos bíblicos. Fatos bíblicos. Você não viu nenhum dos fatos bíblicos, mas você crê por fé. Nem os que aconteceram, nem os que vão acontecer, não é verdade? Não são profecias, uns que já passaram e outros que vão vir, mas você crê. Então, esses princípios da fé, fé espiritual, dom de Deus. Então, a fé espiritual, ela é o quê? Os outros passam, porque aqueles rapazes, você vê, todos aqueles atributos da fé natural, ela passa, porque depende também da idade, depende da tua condição física, não é verdade? Eu corria 5 quilômetros em 17 minutos, irmãos. Hoje em dia, quando eu corri, no outro dia eu corri 5 quilômetros, do que eu levei em torno de 1 hora. Por aí. Mais ou menos, que é no hope, bem devagarinho, senão me falta o ar, acreditem. Dom de Deus. Irrevogável. Vem pelo ouvir. Dose única. Dose única. E é poderosa. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, então é dom. Não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Então as boas obras já estão prontas, marionete, já está tudo na Bíblia, os desígnios de Deus, você já tem o dom da fé, você já ouviu, já se manifestou a salvação, e agora vai continuar errando por quê? A marionete não vai funcionar direito. Aí você vai dizer, Deus está no controle. Está mesmo, irmão. Um beijo, Dorinha. Eu falava com a Dorinha essa semana sobre isso. Dorinha, pastor Manuel, estão ligados conosco aí também. Deus está no controle. E às vezes eu vou dizer para alguém, eu vou começar a dizer isso para as pessoas, quando alguém me disser assim, não, bispo, mas Deus está no controle, eu vou dizer, é isso que me preocupa. Porque Deus está no controle, irmão. O problema é quando você se descontrola. Porque o controle fica descontrolado, e desculpe, dá zica, né, como estão dizendo, os jovens falam isso, né? Deu zica. Nosso tempo era deu zebra, a zica ficou mais forte que a zebra, porque uma zica mata, né, uma zebra, então deve ser isso, sei lá, estou tentando entender os jovens. Agora já deu ruim. Então, e a fé é irrevogável. Romanos 11, 29, porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. E depois, 1 Coríntios 6, 17, eu fiz uma remissão, né, aqui. Ele diz, olha, aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Está lá nas páginas 56, 57, página 68 do livro. Desse nosso livro aqui, também, falando sobre isso. Por isso que eu coloquei a remissão ali. Depois a fé, ela vem pela palavra, vem pelo ouvir. E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Romanos 10, 17. João 10, 27. A parte A, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Então, olha aí, os sentidos, os 5 sentidos também aqui, é importante. É o ouvido espiritual. As minhas ovelhas ouvem a minha voz.
Depois a fé, ela tem dose única. Não pense de si mesmo além do que convém. Irmão, desculpe, está aqui um dos maiores problemas dentro das igrejas. Porque está cheio de gente dentro das igrejas pensando além do que convém. Pensando que um é melhor que o outro, pensando que não, porque o bispo Daniel, irmão, eu estou aqui porque Deus me colocou aqui. Eis-me aqui. Eu sou vaso. Não sou maior nem melhor do que ninguém. Eu estou lutando a duras penas. 1 Coríntios 9, 27. 1 Coríntios 9, 27. 1 Coríntios 9, 27. Começo do 26, para você entender melhor ainda. Paulo disse, eu ando não como desferindo golpes no ar. Eu não sou um atleta igual a qualquer um. E no 27 ele diz assim, esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venham mesmo a ser desqualificados. Irmão, eu que não me cuide. Todos nós temos as mesmas debilidades na carne, todos nós temos que entender isso e buscar. Não queira ser melhor que o bispo Daniel. Tem alguém pela internet querendo ser melhor que o bispo Daniel? Vai perder seu tempo. Que eu não quero ser melhor que ninguém. Não queira ser melhor que ninguém. Você tem que ser melhor que você. Porque se você não for melhor que você, amanhã você falhou. E a marionete vai ficar descambando, né? Aí você vai ficar falando, não, mas Deus está no controle. Está mesmo, mas tu está todo assim, ó. Já viu um marionete descontrolado? Você está ali com a mão direitinho, mas prendeu ali o negócio e fica assim. Né? Aí tu, todo descontrolado. Puxa para um lado e vai para o outro. Está com prego no pé, igual diz o apóstolo. Dá um passo para cá, mas o prego está aqui. Dá outro para cá, mas o prego está aqui. Dá outro para cá. Epa! Vou lá de... Entende, irmã Vera? Que bom que você escolheu a escola de capacitação para celebrar o seu aniversário hoje. Mas tem gente que pensa além do que convém. Irmãos, não vai longe não. Às vezes a minha esposa fala uma coisa comigo, imagine, o lugar que hoje, graças a Deus, pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, eu ocupo no ministério. Podendo estar aqui num culto chamado Escola de Capacitação, podendo ombrear nosso apóstolo na diretoria de missões. Eu ouço cada coisa, não vou nem ficar falando aqui, mas eu ouço. E tem gente que pensa além do que convém, e pensa que eu penso além do que convém, irmãos. A voz de Deus para a minha vida é a voz do apóstolo. Se o apóstolo amanhã chegar a dizer, olha, não quero mais você nas missões, quero você fazer outra coisa, irmãos, eu vou dizer, eis-me aqui, e eu busco estar preparado. Porque pior que estar preparado e não ter uma oportunidade, é ter uma oportunidade e não estar preparado. Pior que estar preparado e não ter uma oportunidade, é ter uma oportunidade e não estar preparado. Desculpe, não é soberba, é segurança, eu estou preparado. Estou preparado. Mas começar a achar de mim mesmo além do que convém, eu estou preparado, porque eu vivo na minha vida isso, irmãos. 1 Coríntios, como eu falei, 9, do 26 ao 27. Eu vivo 2 Coríntios capítulo 3, versículo 5. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 5, que tem gente que pensa que humildade, trazer andar de cabeça abaixada, humildade é ficar fazendo carinha de sofrimento. Não, humildade é você se submeter a Deus. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 5, Paulo diz assim, não que por nós mesmos sejamos, vou falar olhando para o você não pensar que eu estou lendo, essas coisas eu introjeto para eu poder cuidar da minha vida, irmãos. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar ou de fazer alguma coisa como se partisse de nós, pelo contrário, a nossa suficiência vem do Senhor. Entende? Então, essa fé que é dose única, ou seja, é a mesma fé. É a mesma fé, por isso que Romanos 12, 3 diz, Deus repartiu, repartir. Vamos lá na etimologia. Repartir é pegar alguma coisa que foi partida. Então Deus nos deu a fé como uma parte do nosso chamado. Então está aqui, isso aqui é fé. E esta fé foi repartida. É pegar uma parte e repartir em partes iguais. Fração, lembra? Aprendemos isso, pegava o quadradinho, divide por 6, lembra disso? Aí fazia assim, todo mundo aqui viu isso no primário. Até a terceira série por aí, não foi? Né? Quem lembra? Eu nem lembro mais, tem tantos anos direito. Depois vinha o círculo redondinho, tantos ali, e se tinha que ficar com a mesma medida, igualzinho, senão o professor tirava ponto, não era verdade?
E até hoje a pessoa não entende isso, quando fala que Deus repartiu a fé, olha lá, a cada um. Irmãos, é aula de matemática, terceira série, no máximo. Sei lá, acho que na terceira série já estava aprendendo conta de dividir, já tinha até passado disso. O ensino era bom lá em Duque de Caxias, Educandário, Duque de Caxias. Eu morava na Vila Ideal, mas estudava num colégio bom. Naquela época, o Estado tinha colégios bons. Que bom que vamos voltar com colégios militares aí, graças a Deus. Estou cansado de ter que investir dinheiro alto, minhas filhas estudarem nos colégios bons. É uma luta. Eu falei com a minha filha, e filha, você, a Luísa, não, pai, eu não sei, se for bom, você vai sim. Vou ficar jogando, né, semente fora? Eu não uso dinheiro, eu uso semente. Mas, sem parecer que eu estou fazendo apologia à política, né? Mas se quiserem votar em mim, não pense de si mesmo além do que convém, irmão. É uma fé, é o dom da fé, é o repartiu. A fé vai operar em cada um de nós. Quanto mais nós entendemos como vamos nos comportar sendo marionete de Deus, irmão, mais vai dar certo na nossa vida. O certo nunca deu errado. Lembra? O apóstolo Miguel Ângelo diz, não existe uma maneira errada de fazer a coisa certa. E eu sempre tenho dito aqui, o certo nunca deu errado. A carne nunca acerta, mas o espírito nunca erra. Nunca erra. Então, não pense de si mesmo além do que convém, antes com moderação. E a nossa fé é uma só. Efésios 4:5 diz que é uma só fé. E Lucas 17, versículo 6, diz o tamanho da nossa fé. Ainda que você tivesse fé do tamanho de um grão de mostarda, era a fé natural, ainda era o carnal, ainda não havia o Espírito em nós, era a fé natural que vigorava. Então haviam posicionamentos diferentes em questão de acreditar naquilo que estavam vendo, por isso que Jesus falou a eles. E quando Jesus fala do tamanho de uma mostarda, irmãos, quer que eu te diga qual é o tamanho da minha fé? Do tamanho de uma mostarda. Se passar de um tamanho de uma mostarda, vai ser grande demais, porque se um tamanho de mostarda poderia dizer ao monte, arreda-te. Então imagine a fé repartida a milhões. O Senhor chamou Abraão e disse, olha, as estrelas dos céus, as areias do mar, a areia do mar. Irmãos, eu tenho apoio por Deus para dizer isso para você. Sabe por quê? Porque é uma questão apenas de organização, de analogia, para você entender que ainda que tivesse que mensurar por um tamanho, porque ela é imensurável, e tivesse o tamanho do grão de mostarda, resolveria tudo, foi o que Jesus disse para eles. Jesus disse, se vocês conseguissem atingir, com a visão carnal que nós vivemos hoje, o que vai ser revelado ao apóstolo Paulo, agora estou trazendo o texto de Lucas 17:6, aqui num paralelo, que o Espírito Santo me permite, no direito isso chama-se interpretação extensiva, Lucas 17:6 eu diria, como se Jesus estivesse dizendo, o dia que vai ser revelado ao apóstolo Paulo, aquela fé que eles vão experimentar, se vocês pudessem de longe ver aquilo, vocês iam ver como é que o negócio vai funcionar. E quanto mais você avançar no Ministério Cristo Vive, assistindo todos os cultos, porque quem vem aqui é o pessoal que está em todos os cultos. A irmã Vera disse, olha, se caísse numa quarta, eu vinha celebrar na quarta. Se caísse no domingo, eu vinha celebrar no domingo. Caiu numa terça, eu vim numa terça. É isso aí. Entende? E essa fé é poderosa, né? Ela é poderosa. E aí João disse, olha, esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Tiago disse, a oração da fé salvará o enfermo. Fé salvadora. A fé salvadora, ela tem com esses princípios básicos. Você crê na inerrância bíblica, como sagradas escrituras. Você crê num Deus trino, Pai, Filho e Espírito Santo, como um Espírito, como um Deus. É a triunidade, não trindade, que na Trinitas, né, Tertuliano se equivocou quando tornou isso uma das suas grandes obras. Depois, você crê na criação do universo e tudo o que nele há. Tudo o que há no universo. Você crê que foi criação da mão de Deus. Nós somos criacionistas. Nós não somos evolucionistas. Porque o macaco virou homem, então não era mais para estar nascendo macaco até hoje. Poxa, que evolução, desculpe, burra é essa? Que ainda continua nascendo macaco até hoje, já que a evolução já chegou. Não pode. Contradiz. É um princípio totalmente furado. Crê nos pactos da lei e da graça. Entende essa separação, entende essa organização. Lembra que eu falei dos 5 momentos, do plano de Deus? Isso que eu falo repetidas vezes aqui.
creem na igreja como corpo de Cristo, creem na oração como um diálogo com Deus. A oração não são vãs repetições, não é uma reza. Eu falei disso na semana passada, explicando a oração do Pai Nosso como uma estrutura. Foi aqui que eu falei, semana passada? A estrutura de oração, né? A estrutura que Jesus deixou não é para ficar sendo repetida meramente como o Pai Nosso. Creem no louvor como meio de adoração a Deus. O louvor é o meio de adoração a Deus. Irmão, o louvor não é oração. O louvor, ele até cria uma ambiência, e você pode orar enquanto louva, mas o louvor é o louvor, a oração é a oração. Não misture isso. Louvor é louvor, oração é oração. Louvor, ele tem que gerar adoração a Deus. Diga, louvor não é emoção, nem oração. Louvor é adoração. É uma coisa até maior que tudo isso. Ele crê na evangelização, tanto na evangelização em massa como na evangelização pessoal. O compromisso pessoal de cada um de nós. O mundo só vai acreditar em Deus, aqueles que ainda não acreditam, se eles conseguirem ver Deus na nossa vida. Ele crê no ministério angelical. O ministério angelical, tremendo. Já nós vamos voltar com esse estudo aqui, falando sobre o ministério angelical, é maravilhoso. Ele crê no propósito de Deus, ele sabe que Deus tem um propósito bem definido. Isso não falha, ele diz, opa, eu quero estar nesse propósito, eu quero viver esse propósito. Ele crê nos dons do Espírito Santo. Ele sabe que o Espírito Santo se manifesta com dons. E é interessante quando Paulo fala aos Coríntios, ele diz assim, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Ele não pensa de si mesmo além do que convém, isso tudo é coisa de Deus, são dons espirituais. Não vê um mais potente que o outro. Ele também acredita no seu chamado. Essa fé salvadora, ela atinge, irmãos, tudo isso aí. É isso, ó, principais fundamentos. Dom da fé, predestinação, salvação eterna, soberania de Deus, Cristo ressuscitado. O Evangelho da Graça é a ciência que explica a Bíblia. A fé salvadora é a fé que gera em nós Cristo nesta terra. O Gálatas 2:20 do Cristo vive. Assim seja, assim disse o Espírito da graça. Amém. Graças a Deus. Olá, queridos, graça e paz. Aqui é o seu diretor de missões, Bispo Daniel Anecleto. Eu quero te fazer uma solicitação, um pedido. Nós estamos em campanha, nós precisamos de aumentar o nosso espaço no YouTube e para isso precisamos de mais seguidores. Mas além disso, acima disso, nós queremos encorajar você a passar a mensagem. Então, divulgue o canal de Missões Cristo Vive, Missões Cristo Vive Oficial no YouTube. Seja um seguidor e também passe, multiplique o número de seguidores e leve essa mensagem à sua família, aos seus amigos, aos membros da Igreja Cristo Vive. Eu conto com você. Não se esqueça, siga-nos no YouTube. Eu sou o Bispo Daniel, graça e paz.